Questão comentada de hoje do IBAD, Instituto Brasileiro de Apoio e Desenvolvimento Executivo. Como eu digo sempre, não importa qual é a banca, porque esse assunto aí, olha, concordância verbal é importante para fazer prova, é relevante em concursos e é mais importante ainda para você se comunicar, para que você não dê muito fora na linguagem oral e principalmente na linguagem escrita. Então, o IBAD, numa questão de 2020, pediu o seguinte, olha aí na tela. Após a leitura atenta do fragmento, a imensa quantidade de crimes cometidos contra as mulheres e os altos índices de feminicídio apresentam justificativas suficientes para a implantação da Lei 13.104 de 2015. Assinale a alternativa que justifica a concordância de apresentam. Eu quero que você pause a sua tela e você, com seu conhecimento prévio, claro que você tem, escolha para mim uma das 5 opções, só depois de escolhida, você volte para ouvir a justificativa. Vai lá. Bom, primeiramente, apresentam. É uma forma do verbo apresentar que está no plural, na tela. A letra A fala de verbo plural, a letra B de verbo plural, a letra C de verbo plural, a letra D de verbo plural e a letra E de verbo plural. Então, não é por isso que a gente vai eliminar. Só que se você olhar a letra A, ela fala sujeito simples. Na letra B, ela já fala de sujeito composto. Na letra C, ela volta a falar de sujeito simples. Na letra D, ela fala de sujeito simples. E na letra E, ela volta a falar de sujeito composto. Então, na verdade, é o seguinte. Quando a gente fala do sujeito, que na verdade é o termo responsável pela flexão do verbo. Um verbo é plural, se o sujeito é plural, ou um verbo é singular, se o sujeito é singular. Então, sujeito não é aquele que pratica ação verbal, mas sujeito é o termo responsável pela flexão do verbo. É por isso que a gente chama essa questão de concordância verbal. A concordância verbal é o acordo entre um verbo e o seu sujeito. Ok? A gente pode ter uma coisa que se chama sujeito simples e uma coisa que se chama sujeito composto. Sujeito simples não é o que está no singular e composto não é o que está no plural. O sujeito simples é aquele que apresenta apenas uma palavra principal, que é o que a gente chama de núcleo. O núcleo de sujeito é sempre um termo que não pode ser preposicionado. Um termo que tem preposição, ele não pode ser núcleo do sujeito. Então, quando a gente fala assim, o espelho da sala trincou com a explosão. Quando eu falo que o espelho da sala trincou com a explosão, eu tenho aqui uma forma do verbo trincar, que está no singular, não está escrito trincaram, e quem trincou, se eu for escolher o sujeito inteiro, é isso aqui, ó. O espelho da sala é que trincou. Ali eu tenho a palavra espelho, que é um substantivo, o espelho. Ali eu tenho a palavra sala, que é o substantivo, a sala. Toda palavra antes da qual eu posso colocar o artigo é um substantivo. No entanto, espelho é o núcleo, pelo motivo que eu te falei. É a palavra, primeiro que quem trincou não foi a sala, quem trincou foi o espelho. E segundo, que ele não tem preposição, aqui só tem o artigo antes. Sala, se fosse a sala, seria sem preposição, mas aqui está preposicionado. Então, no sala não é o núcleo. Eu tenho um núcleo, e esse núcleo é espelho. Portanto, o sujeito é simples. Agora, quando eu falo de sujeito composto, o sujeito composto, vou repetir,
Ele não é composto porque o verbo está no plural. Não. O sujeito composto é aquele que tem dois ou mais núcleos. Em outras palavras, eu vou ter duas palavras, que geralmente são substantivos, que não vão ser preposicionadas. Então, quando a gente fala assim, o sofá da sala e a mesa da cozinha serão reformados. Quando eu falo que o sofá da sala e a mesa da cozinha serão reformados, nós temos aqui o verbo ser no plural. Não está escrito será, está escrito serão. Isso aqui tudo é quem vai ser reformado. Ó. O sofá da sala e a mesa da cozinha. Isso aqui tudo. A palavra sofá é um substantivo, o sofá. A palavra sala é um substantivo, a sala. A palavra mesa é um substantivo, a mesa. A palavra cozinha é um substantivo, a cozinha. Só que sofá é núcleo. Por que sofá é núcleo? Porque isso aqui não tem preposição. Sala não é núcleo, não está escrito a sala. Se isso aqui está preposicionado, isso não é núcleo. Agora, mesa também é núcleo. Por que aqui tem um segundo núcleo? Porque aqui só tem o artigo a, ó, não é preposicionado. Cozinha é núcleo? Não. Por que não? D mais A, não está escrito A, cozinha. Então, sofá e mesa, os dois serão reformados. Então, o verbo está no plural porque eu tenho dois núcleos. Isso é sujeito composto. Olha na tela. A imensa quantidade de crimes cometidos contra as mulheres e os altos índices de feminicídio apresentam. Quantidade é um substantivo. A quantidade. Crimes é um substantivo. Os crimes. Mulheres é um substantivo. As mulheres. Índices, já falamos que é substantivo. Feminicídio também. O feminicídio. Tem um monte de substantivo. Acontece, porém, o seguinte: o que é núcleo desse sujeito? Quantidade, a quantidade. Mulheres, não é, porque tem contra as mulheres. Tem o contra aí na frente, que é preposição. Índices é núcleo, os índices. Então, quem apresenta justificativas? A quantidade e os índices. Então, o verbo está no plural, concordando com o sujeito composto, que é o que está escrito na letra E. A imensa quantidade de crimes cometidos é o núcleo. Aliás, é uma parte do sujeito. E os altos índices é outra parte. Sendo que desse primeiro núcleo, desse primeiro bloco, o núcleo é quantidade. E desse segundo bloco, o núcleo é índices. Letra E é a resposta. Acredito eu que muitos de vocês tenham acertado isso aí. Então eu sempre dou ao final uma dica para você que está se preparando para um concurso que já tem edital publicado, ainda que suspenso, mas quem não está se preparando pode ir na carona, aproveite o tempo para estudar. Se você for lá no www.ivaonline.com.br, temos lá um curso para o Tribunal de Justiça Militar de Minas Gerais. E aí, esse é um concurso que no dia de hoje, quando nós estamos gravando essa aula, durante um período de pandemia, de repente você está vendo essa aula daqui a 2 anos. Mas no dia de hoje, quando nós gravamos e quando nós postamos, você que já recebe a notificação, quem não recebe, clica lá no sininho para você receber, você está com o concurso suspenso. Mas nada impede você de estudar, porque a hora que isso passar, o concurso será remarcado. Então, você vai lá e acessa. Ah, não vai fazer Tribunal de Justiça? Não tem problema. O que você estuda para um concurso, muito se aproveita. Então, a banca é a banca Fumarc. Mesmo que você não faça um concurso dessa banca, tem boas questões que rendem boas revisões. Então vai lá, www.fumarc.com.br.
www.ivaonline.com.br.